Quando seu pai é uma lenda e sua mãe também, você tem dois caminhos: se tornar outra ou ser uma eterna sombra. Mas e quando alguém não escolhe nenhuma das duas? Quando alguém apenas segue os próprios instintos e, sem perceber, a cada feito, sua presença se transforma em uma lenda ainda maior. Porque desde criança, Bjorn sabia que para ser grande, primeiro você precisa estar disposto a proteger aqueles que podem te levar até lá. Ainda mais que a cada conversa com seu pai, quanto mais falava do futuro, mais ficava claro que talvez ele não estaria presente o tempo todo. E apesar da preocupação, mesmo sendo só um garoto, dava para ver que esse peso de ser o responsável não era algo que o incomodava. Pelo contrário, às vezes era ele quem agia como adulto. Vocês são loucos! Poderiam ter se matado! É isso que vocês querem? Só estávamos discutindo. Então nunca mais discutam assim! Seus pais discutiam e os problemas na fazenda aumentavam, já que mesmo as expedições do pai trazendo riquezas, conhecimento e até um padre que falava a mesma língua, pro Lorde qualquer ação contra sua vontade não ficaria sem punição. Por isso, qualquer discurso e você fica cercado. Seu pai é ferido, e com o Lorde bem na sua porta, com homens por todo canto. Assim que Bjorn vê seu pai machucado na frente dele, tudo o que queria era ficar ao seu lado e lutar até o fim. Mas ainda era cedo demais pro garoto. Ele precisava ir com os outros, num barco que momentos depois encontraria mais um passageiro na beira da morte. Ele morreu! Ele morreu, não é? Ele morreu! Por sorte do menino, e pro azar do Lorde, Ragnar não morreria tão fácil. Ele tinha pessoas que podia contar, e com uma vontade enorme de mudar o rumo da sua vida. Já que pelo desafio certo, uma boa machadada bastava para levar ele ao trono. E com o poder agora em cima dele, mesmo tentando parecer o mesmo, Bjorn sabia que as coisas não seriam mais iguais. Ainda mais que a cada nova expedição, os perigos já não vinham apenas de espadas ou flechadas, mas até de uma mulher meio bruxa que não precisou de muito para conquistar o Ragnar. Eu te odeio. Eu devo contar pra Lagertha, a sua esposa? Prometa pra mim que isso não se repetirá. Seu pai até prometeu, mas de nada adiantava. Ela estava grávida e sua mãe completamente arrasada. E quando o garoto precisa fazer uma escolha entre os dois, ele até escolhe o Ragnar no início. Mas Bjorn sabia que era sua mãe quem precisava mais dele naquele momento. E com um abraço, o pai e o filho se despediam. Ragnar sentia sua falta. E Bjorn sentia mais ainda. Às vezes me pego pensando nele. Sinto saudade, não posso evitar. A saudade apertava, e o desejo de uma vida honrada também, porque durante todo esse tempo longe, por mais que tenha crescido forte, as batalhas do reino onde moravam não eram as suas. E para provar seu valor e a sua lealdade a um pai distante, quando Lord Borg invade e toma Kattegat, Bjorn corre na hora para convencer Lagertha e o exército a ajudar a retomar seu verdadeiro lar. E na frente do pai, o abraço que havia os separado, agora era aquele que os unia novamente. Um dava força pro outro, e com todos juntos, as pessoas que ali moravam podiam voltar a sorrir de novo. Ragnar insistiu para Lagertha ficar, mas ela não aceitou. Já Bjorn não iria para nenhum outro lugar. Era hora de crescer e seguir seu próprio caminho. O problema é que quando se é jovem, o único jeito de amadurecer é errando várias vezes, seja em combate ou com uma garota que você não consegue tirar da cabeça. Porque quando Bjorn viu Porum, entre outros escravos, ali foi ele quem se sentiu preso. E se o seu coração dizia para ele lutar, talvez ele tenha entendido a frase no sentido literal. E até aí o plano funcionou. A garota, que também gostava de lutar, agora se tornava livre para participar das batalhas e acompanhar o novo namorado, alguém que os deuses pareciam proteger nos combates. Nenhum machado, lança, nem espada encostaram no meu filho hoje. Ele agora será chamado de Bjorn de Ferro. Só que nem o ferro é imune a tudo, porque golpes de espada podem até não te acertar, mas tem o poder de machucar muito mais quando atinge a mulher que você tanto jurou proteger, ainda mais carregando um filho seu, um erro que até seu pai não perdoaria tão fácil. Provavelmente ela vai morrer com seu filho no ventre, e a culpa disso será sua, porque você tem a força de um homem, mas os caprichos de uma menininha. Eu não acredito que você é meu filho. Ragnar dessa vez não estava tão certo. A criança sobreviveu, assim como a mulher que decidiu partir. E para provar que ainda era digno da confiança do pai, ele precisava carregar um segredo, um que nenhum outro viking poderia descobrir. Pode prestar as homenagens agora. Um caixão
e uma notícia que abalava a todos. A tristeza tomava conta, e a esperança agora ficava da cor de um céu tão nublado. Seu corpo era guiado por cristãos, mas sua alma ainda era viking, e por ela ele lutava para sair de um caixão e abrir os portões para que o filho comandasse o grande ataque. E Bjorn, que havia sustentado o plano, agora sustentava o próprio pai em seus braços, vendo o objetivo dele ser realizado. O único problema é que depois de uma invasão dessas, os franceses ficaram ainda mais espertos, porque sabendo que viria um novo ataque, foi só aproveitar a brecha do Bjorn de deixar o cara mais corruptível guardando o acampamento que um lugar no trono, e a princesa do reino foi suficiente para ele fazer mudar de lado. De quem foi a ideia estúpida de deixar o Rolo em Paris? Ele é meu tio! Ele é o meu irmão. Eu o conheço muito bem. A raiva de Ragnar não era à toa. Rolo era um baita guerreiro. Por isso, eles precisavam se preparar, juntando todos os recursos possíveis e até se tornando ainda mais fortes, seja passando um inverno rigoroso isolado ou até matando um urso com as próprias mãos. Só que ursos, machados, sangues, barcos e todo um exército não seriam bastante, quando quem lidera já não consegue vencer a si mesmo. Eles se defendem melhor, e mesmo os planos ousados do grande Ragnar já não funcionam mais. Vocês são obrigados a recuar e ver o declínio de um rei e de um pai que agora é apenas uma sombra do que já foi um dia. Uma sombra que nem sequer aparece para encarar o próprio povo durante anos. Por que você voltou? Depois de tanto tempo afastado, Ragnar só queria se despedir. Sua vida havia perdido sentido. E como seu último ato, ele convida seus filhos a irem com ele para se vingar dos ingleses, como deveria ter feito há muito tempo. Só que, infelizmente, seus filhos tinham outros planos. Uns ficariam para proteger Kattegat de invasões, e Bjorn assumiu o posto de explorador da família, planejando ir até o mar Mediterrâneo, onde nem mesmo Ragnar havia sonhado chegar. E quando parte em busca de seu próprio destino, ele encontra ouro, mulheres, terras espanholas, o mar do seu mapa e um aviso no céu de que sua jornada precisava mudar de direção. Os corvos apontavam para a Inglaterra. Seu pai estava morto, e Bjorn precisava liderar a vingança. Era o mais velho, o mais forte, e estava pronto para fazer todos que acabaram com seu pai sofrerem e muito. E um por um, os adversários foram caindo. Sua força e a de seus homens passavam por cima de todos. E até mesmo quando o plano parecia prestes a falhar, Bjorn teve a humildade o suficiente para ouvir o Ivar, que só vivia reclamando dele, e seguir sua estratégia para emboscar os ingleses. O velho javali estava vingado. A ira dos porquinhos tomou conta do país, e Bjorn podia agora retornar ao próprio destino. Mas ele não estava no deserto, nem entre povos distantes. Seu destino estava ao lado daqueles que sempre precisaram dele, porque mais uma vez Kattegat era atacada. Os vikings que se juntaram pelo Ragnar agora se desuniam ainda mais, um irmão lutando contra o outro. Sangue por todo lado, e não importa qual deles ocupasse o trono. Nada durava muito tempo, o poder consumia, e os cidadãos que deveriam ser ajudados eram os que mais sofriam. Ivar tomava Kattegat e fazia o que tinha vontade. Harold lutava contra os ingleses ou por qualquer pedaço de terra, e Bjorn já estava cansado de toda essa luta em vão. Eu cresci com muitos de vocês! Vocês eram meus vizinhos, meus amigos! Nós brincávamos juntos quando éramos crianças! Eu não sou seu inimigo! Depois de anos de tantos combates, tudo que Bjorn queria era paz e liberdade. Porque se o pai foi aquele que abriu os caminhos para que vikings pudessem sonhar, Bjorn guerreava para fazer com que todos acreditassem de novo. Da mesma forma que segurou Ragnar cansado, ele fazia agora o mesmo com seu povo. Os portões estavam abertos, e de cima da montanha surgia um novo rei. Mas ele era diferente dos outros. Um governo nunca foi para ele, era para o povo. Essa reunião pertence a vocês. Essa é a chance de me dizerem o que vocês quiserem, e eu vou ouvir. Sou apenas seu humilde servo. O povo precisava de um líder. Lagertha vivia com os fantasmas do pai e apegado ao passado. Ivar tinha um ódio que nada no mundo poderia saciar. Já Bjorn finalmente tinha tudo o que precisava. Eu achei o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E quando a donzela do escudo se junta ao pai, cabe ao grande Ironside proteger o legado deles mais uma vez. E mais que isso, provar para o irmão caçula que mesmo ao lado de um exército muito maior, com rostos e estratégias, era impossível vencer quando o coração sempre foi a verdadeira chave. Porque você até pode conseguir o acertar, dizer para si mesmo que é um deus, e gritar checkmate o quanto quiser. Mas um verdadeiro rei não se faz apenas de espadas, e muito menos de flechas. Ele é um símbolo
de esperança, força e fé. Porque você pode até rezar para Odin lançar raios, Thor grandes trovões, mas na hora de uma grande batalha, é a Bjorn que todos deveriam chamar, porque ele é o único que controla a morte. Precisamos de você vivo para nos liderar. Seu nome sozinho vale por 100 guerreiros. Não, 1000 guerreiros. E quando os inimigos marcham rumo à vitória, alguém chega a cavalo, um fantasma, um espírito, alguém que assusta até o mais confiante dos homens. Porque esse homem se recusa a cair. Isso é impossível. Eu falei, Ivar, ele não morre. O nome e a força de 1000 guerreiros, pois seu poder não vem de uma lenda proclamada pelo pai, nem das batalhas que venceu ou aquelas que sobreviveu. Seu poder vem das vezes que se curvou, das vezes que procurou conselhos, das vezes que foi firme mesmo diante do medo e que entendeu que um homem que luta pelos outros antes de lutar por si mesmo é o único capaz de empunhar uma espada e salvar aqueles que, mesmo que desejando, ainda não merecem ir para Valhalla. E esse é o maior legado que um rei pode deixar.